Boa noite, eu agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui e a oportunidade, inclusive, de apresentar não sei se poderia chamar exatamente de pesquisa, mas algumas leituras que eu tenho feito, que tem me agradado bastante, já de um bom tempo para cá, mais particularmente nos últimos 2 anos. Eu queria cumprimentar o professor Barbalho, homenagear, cumprimentar pela organização do evento, professor Vinícius. E, professor Vinícius, eu vou aproveitar que eu estava falando sobre o além-túmulo, porque filme de terror tem tudo a ver com além-túmulo. Então, eu dirigi alguma coisa, não é muito, mas eu vou ler, não vou ler tudo, mas eu vou ler alguma coisinha, só mesmo para apresentar, antes de iniciar a leitura. Eu trabalho com filósofos, basicamente 2 filósofos, tem um terceiro, mas o terceiro eu usei muito pouco, que é o David Gordon. Trabalho com 2 filósofos analíticos, filósofos americanos, que ainda estão vivos, os 2 têm 70 anos, 70, 75 anos, alguma coisa assim. O primeiro é o Kendall Walton, que é um filósofo da arte, que trabalha com estética, não propriamente com filmes de terror, mas que provoca o que a gente poderia chamar de filosofia do filme de terror, ou filosofia do cinema de terror, talvez seja o termo mais apropriado. E o segundo é o Noel Carroll, filósofo também americano, que publica em 1990, na verdade já tinha publicado antes um artigo, de 89, o primeiro artigo. Mas em 90 ele publicou um livro até bastante extenso, e com a publicação desse livro ele, vamos dizer, cria o que nós chamamos de filosofia do terror, a filosofia do filme de terror, do cinema de terror, que é basicamente o que eu vou trabalhar. Essa filosofia, e a matriz analítica de filosofia, e a teoria cognitivista, que é representada por esses 2 filósofos, e o Gordon, não tem em vista o filme, o enredo, não se trata de compreender o enredo, de se fazer uma leitura filosófica ou de qualquer outra natureza do enredo. Ao contrário, o ponto de partida do Gordon, ele é o primeiro a fazer essa consideração, e depois do Noel Carroll, é exatamente a recusa desse tipo de abordagem. Eles não estão interessados nisso, e eu estou caminhando nessa trilha. O que importa não é o enredo e não é a interpretação de um filme específico, mas é o entendimento de como funciona, no caso, o que me interessa, um gênero específico do cinema, o gênero terror. Enfim, dito isto, eu quero ler rapidamente, eu cito na epígrafe Aristóteles, muito pouco. A trama deve ser estruturada de modo que faça com que aquele que escuta o desenrolar dos acontecimentos estremeça de medo. É claro que Aristóteles não está escrevendo está pensando em filme de terror, nem em filme, muito menos de terror. Mas o que ele diz, e ele fala sobre medo, é alguma outra coisa, mas que me serve aqui. Então, como eu estava dizendo, eu vou ler, mas rapidamente. O filme de terror, cuja origem remonta aos primórdios do cinema, surgiu em 1896, com O Castelo Assombrado, de Georges Méliès. Georges Méliès foi citado, inclusive, pelo professor Vinícius, é o criador, digamos assim, do cinema. Antes dele, e é pouca coisa antes, os irmãos Lumière, na verdade, também não criaram um cinematógrafo, que é um aparelho, digamos assim, que tem 3 funções, mas filma, e projeta, e processa o que filma. Eles não criaram, eles adaptaram uma coisa que já existia, mas vamos dizer, eles criaram o cinematógrafo, e o Georges Méliès era dono de um teatro, que seria alguma coisa como empresário do entretenimento na época, final do século XIX, início do século XX. Eu falo do final do século XIX, quando ele descobriu que existia esse cinematógrafo, ele
foi procurar os irmãos Lumière para comprar. Eles não quiseram vender, porque eles achavam que aquilo que eles tinham criado devia servir à ciência e não ao entretenimento, e pior ainda, ao entretenimento que eles repudiavam, que era, no caso, o teatro do vaudeville do Georges Méliès, mas eles venderam o cinematógrafo, uma cópia, né, para a Rússia, para os russos, e o Georges Méliès, sabendo disso, foi comprar dos russos e acabou criando o cinema, que começa com uma espécie de teatro, mas basicamente ele que criou. O filme mesmo de terror, o primeiro filme de terror, começa exatamente em 1896 com Méliès, e o filme é O Castelo Assombrado. Eu tinha na verdade trazido, mas nem vou passar, porque não vai dar tempo, vou só seguir com a leitura. O filme de terror, que começa junto com o cinema, representa desde então um desafio para os teóricos. Apesar de nos colocar diante do que não gostaríamos de encontrar no dia a dia, como o monstruoso, o aterrador, o macabro e o bizarro, o gênero tem um público cativo. Noel Carroll o define como a maior fonte de simulação estética de massa disponível em supermercados. A maior fonte de simulação estética de massa é o cinema. Aquela disponível em supermercados é o filme de terror. Ainda que o filme de terror tenha surgido no século XIX, a filosofia que o tem como objeto é uma filosofia mesmo, como filosofia da ciência, filosofia da mente, filosofia da arte, filosofia do filme de terror. É nesse sentido que eu falo. Não é identificar uma filosofia implícita em enredos, em filmes, etc., mas é no mesmo sentido de uma filosofia do cinema, filosofia da ciência. Eu falo de uma filosofia do cinema, e especificamente o cinema de terror. Então, a filosofia do cinema de terror surge em 1990 com a publicação de A Filosofia do Horror ou Os Paradoxos do Coração, de Noel Carroll. Antes dele, o filósofo Kendall Walton, que eu acabei de citar, havia publicado o artigo, esse artigo não existe traduzido em português, até onde eu sei. O título do artigo é Fearing Fictions, alguma coisa parecida com ficções que provocam medo. É um filósofo da arte que está interessado no fenômeno medo, até que ponto a arte nos afeta e, mais particularmente, provoca em nós medo. Bom, ele publica o artigo Fearing Fictions. Walton é, a rigor, o primeiro filósofo a se interessar pelo tema, e o faz tão bem que o problema teórico que apresenta ainda se mantém como um dos temas centrais da filosofia do filme de terror. Walton quer saber como a ficção nos afeta, e mais particularmente se o medo que sentimos ao assistir a filmes do gênero é real ou não. Noel Carroll, que nos oferece uma alternativa para a resposta de Walton ao problema, quer ainda saber por que assistimos ao filme de terror, o que nos leva ao cinema para assistir um filme de terror. Em linhas gerais, esses são os tópicos que orientarão essa investigação. Comecemos pela palavra que dá nome ao gênero, bem rapidamente. Terror deriva do latim, terrores, que significa arrepiar, sentir grande medo. O medo, Thomas Hobbes define como treva espiritual, no Leviatã, e René Descartes como excesso de covardia, em Paixões da Alma. A palavra grega para medo, phobos, é do deus grego, medo, que é irmão do pavor, daimos, e significa pôr em fuga, ser posto em fuga. Quem tem medo, foge. Quem tem medo, corre. Do grego é também a palavra pânico, panikos, que significa medo do deus Pan. De um modo geral, a trama de um filme, o tipo de enredo, seu universo simbólico, a caracterização das personagens, profundidade ou não, e a escolha de cenários nos ajudam a classificar um filme conforme o gênero. Um western, por exemplo, pode ser definido conforme esses critérios. O gênero terror, por outro lado, só pode ser definido a partir do efeito emocional que se quer provocar no espectador. E esse é um ponto importante. Eu estou agora tratando da definição do gênero. O mesmo poderíamos dizer, por exemplo, da comédia, que o efeito
que se quer causar no espectador, independentemente de causar ou não, é parte da definição do gênero. Na comédia quer-se fazer rir, e no suspense quer-se criar uma espécie de tensão. Mas o efeito que o filme de terror quer provocar é especificamente o medo. A segunda característica do gênero terror é a presença de monstros. No filme de terror, monstruosa é a violação do natural ou do moralmente aceitável, como a criança de 3 anos. Eu começo aqui a fazer citação de vários filmes, inclusive tinha trazido alguma coisa, mas enfim. Eu estou citando o Stephen King, não é o diretor do filme, claro, mas é o autor do livro que inspira o filme. O livro é Pet Sematary, que é Cemitério Maldito. Então, a criança de 3 anos em Cemitério Maldito, que pega 3 anos, que pega uma faca e persegue a mãe para esfaquear a mãe. É uma coisa que foge do natural e foge do moralmente aceitável. Há no monstruoso uma ruptura com o senso de normalidade das personagens. Nada é o que parece, nada acontecerá como se deseja ou se espera, nada seguirá seu curso normal e natural. O monstro impede que a vida se acomode na reconfortante rotina. O monstro pode ser absolutamente gigantesco, insetos, por exemplo, pode violar a fronteira entre os mortos e os vivos, fantasmas, vampiros, zumbis, Freddy Krueger, não sei se todos conhecem, Jason, que são meio mortos, meio vivos. Pode surgir da transformação de um indivíduo comum em uma criatura maligna, por exemplo, no caso eu faço referência à literatura, que a gente poderia chamar de terror, que é o Dr. Jekyll, quando se torna Mr. Hyde, ou William Wilson, do Edgar Allan Poe. O outro é o Jonathan Swift, que é o autor. William Wilson, que descobre tarde demais ser ele mesmo quem o persegue. Eu peço desculpa também, porque o que mais tem aqui é spoiler. E no caso do William Wilson, ele é perseguido por alguém que chama William Wilson, e a vida inteira, ao longo de décadas, ele fica bastante incomodado, e quando chega em um determinado momento ele diz: chega, eu não aguento mais, e vai matar o William Wilson. Só que quando ele vai matar o William Wilson, ele descobre que ele está se matando. Essa é a história. Ou ainda pode ser algo inteiramente desconhecido da ciência, como o limbo em que se encontra Valdemar, também cito Poe, em O Estranho Caso do Sr. Valdemar, e a criatura, o Sr. Valdemar, um camarada que descobre que tem uma doença incurável, que vai morrer, já tem uma certa idade, e ele resolve contratar alguém que seria capaz de hipnotizar, porque ele acha que ele tem medo de morrer, porque ele tem medo da experiência da morte, seu Allan Poe. Então ele contrata alguém para hipnotizá-lo, só que ele está contratando um charlatão, ele não sabe disso, para hipnotizá-lo, para que ele possa ficar no limbo entre a vida e a morte e saber como é morrer, para depois poder morrer em paz. É uma coisa completamente louca, que dá errado, porque o outro é um charlatão e deixa o Valdemar preso no limbo. E aí ele vai literalmente se dissolvendo. Então, o monstro também pode ser a criatura dos filmes Alien, O Oitavo Passageiro, que é o desconhecido da ciência. O monstro pode estar, inclusive, inconsciente de seu próprio caráter monstruoso, como em Os Outros, o sexto sentido e a janela secreta, ou ser sedutor, como o Conde Drácula. O efeito emocional assustador é, portanto, criado pela distorção da norma, do comum, do esperado e, sobretudo, do natural. O monstruoso é, via de regra, o resultado de uma espécie de quebra de contrato entre o mundo natural e as leis que o regem, com Berenice. Eu estou citando novamente Allan Poe, mas eu vou deixar Berenice. Encontramos monstros, bruxas, tentativas de assassinato, infanticídio, maldições, para dizer o mínimo, em contos de fadas. Então, não é exatamente... A presença de monstro é uma característica do filme de terror, mas só a presença do monstro não é suficiente. O Shrek, por exemplo, acho que todo mundo conhece, o ogro é um monstro, mas não é assustador, porque ele não é mau e não extrapola os limites do natural. Shrek, parafraseando no Eu Quero, é um personagem ordinário em um mundo extraordinário, que é o mundo dos contos de fadas. E ele é um personagem integrado àquele mundo porque ele é mais uma figura
de um conto de fadas. Enquanto o Ali é um personagem extraordinário em um mundo ordinário, né? Ele é o diferente. Há monstros também em Alien versus Predador. Se alguém não assistiu, não perdeu nada. Mas o filme dificilmente poderia ser incluído no gênero. Eu estou querendo dizer aqui que o que é o filme de terror, quais são as características, né? Uma característica envolve o espectador, que é querer provocar o medo. A segunda característica envolve o monstro. E daí eu estou dizendo, não é qualquer monstro. Por exemplo, eu tenho 2 monstros brigando em Alien versus Predador. Não é isso. Mas o filme dificilmente poderia ser incluído no gênero, porque falta nele o engajamento com faz de conta. Quem é que consegue se emocionar com o Alien brigando com o Predador? Ninguém. O monstro do filme de terror representa em aparência, inclinação e disposição o mal sobrenatural em sua forma mais terrível. Nada há que se possa fazer contra ele. Pode-se afastá-lo, provisório ou definitivamente, mas não se pode derrotá-lo. Há suspense quando já sei com certeza que um dos monstros, esses, Alien Predador, vencerá, e não sinto simpatia pelo perdedor. No horror, os monstros são aberrações da natureza, em oposição aos monstros naturais dos contos de fadas. São também repugnantes, essa é outra característica do filme de terror, mesmo quando são produtos da tecnologia, que é o caso de Frankenstein e A Mosca, para citar alguns, ou invasores de outro planeta, como em Sinais e uma série de outros filmes. Ainda assim, as personagens são levadas, durante a trama, a acreditar na existência do monstro. Eu chamo isso lá na frente de fé poética. É preciso, para assistir um filme de terror, na verdade, qualquer obra de arte, para se ler ou qualquer filme, é preciso uma espécie de suspensão temporária e voluntária da descrença, que eu estou chamando de fé poética. Mas, de qualquer modo, no horror, os monstros são aberrações da natureza. Ainda assim, as personagens são levadas, durante a trama, a acreditar na existência do monstro. Via de regra, a trama revela ao espectador, muito antes das personagens, que há um monstro presente. Um monstro que não atacará de imediato, nunca, né? Porque senão a história acaba em 5 minutos e pronto, e não tem graça. Então é preciso o monstro ficar se manifestando aos poucos, progredindo em manifestações ao longo de 90 minutos, para no final, de fato, aparecer. Eu falo de enredos, o enredo de filme de terror é bastante repetitivo, não, mas eu ainda falo da maioria. Então, e falo das personagens agora, os que eventualmente permanecerem céticos, os personagens, céticos quanto à existência e à presença dos monstros, sucumbirão à sua força. Normalmente são os primeiros, como castigo. Eu cito o caso dos cientistas de Rose Red, que é o filme A Casa Adormecida, e O Quarto Verde. Ser racional em filmes de terror é acreditar em monstros, e não o contrário. Claro, porque se o monstro existe efetivamente, e eu não acredito nele, eu sou um alvo muito mais fácil, digamos assim. Uma terceira característica definidora do gênero é o enredo detetivesco. O real significado dos eventos, das estranhas aparições, dos sustos e dos horrores revelar-se-á de modo epifânico. O mal oculto precisa vir à luz para que seja de algum modo neutralizado. Eu falo agora da terceira característica, né? O enredo tem que ser um enredo de revelação. A epifania também é marca do gênero suspense. Então, de que modo a epifania do filme de terror se diferencia da epifania que é comum nos filmes de suspense? Em ambos os casos, a trama é de descoberta, mas no filme de terror, a epifania é a reviravolta da trama que faz a personagem principal perceber, às vezes tarde demais, que tudo o que fez para se livrar do monstro só o tornou presa fácil, como, por exemplo, a chave mestra, a escuridão, ou que é parte do problema, como os outros e o sexto sentido. Via de regra, a epifania do filme de suspense, eu falo agora do de suspense, as citações anteriores são de filmes de terror, é uma exigência da trama, enquanto no filme de terror, ela é a trama. Tudo consiste em saber o que ou quem é o monstro, para então saber se é possível nos livrarmos dele.
Portanto, o que há para se revelar no filme de terror não é algo que provas forenses, por exemplo, sejam capazes de oferecer. Assim, enquanto no terror o segredo a ser revelado é sobrenatural e terrível, no filme de suspense o segredo é natural e normalmente passível de controle. Algo semelhante pode ser dito a respeito de filmes, por exemplo, como Jogos Mortais, Pânico, etc. Neles há psicopatas que matam pelo prazer de matar, por vingança, sei lá mais o quê. Seja como for, o medo, se é que esses filmes provocam medo, acho que não, tem uma causa natural ou, eu vou criar um neologismo, naturalizável. Grandes desvios de comportamento e as situações descritas, embora altamente improváveis, não são impossíveis de acontecer. Então, o que eu quero dizer é, o filme de terror, esses filmes como Pânico, ou filmes com psicopatas, adolescentes, ou Jogos Mortais, esses não são filmes de terror, é isso que eu estou dizendo. Porque eles lidam com o natural, ou com aquilo que eu estou chamando de naturalizável, que é, embora toda a trama possa ser conduzida sugerindo o sobrenatural, ao final tudo se resolve com uma explicação naturalizada. O filme de terror, eu já estou caminhando, eu já estou terminando a definição do filme de terror para falar sobre o medo e duas perspectivas contrárias, divergentes, a respeito do medo, e uma terceira que é a minha. O que eu penso que seja o medo que sentimos, não é o meu caso específico, qualquer um possa eventualmente sentir ao assistir um filme de terror. O filme de terror não se confunde nem com o gênero suspense, nem com o gênero slasher, que é isso do psicopata. Igualmente, o filme de terror não se confunde com o gênero ficção científica, que é outra possibilidade, né? Geralmente, quando a ficção científica é terror, consegue ser pior que o filme de terror normal. É muito ruim. Embora haja um sem número de filmes de ação e ficção científica com monstros sobrenaturais. De um modo geral, os filmes do gênero ficção científica abordam grandes temas da humanidade, em oposição ao gênero terror, cuja trama é construída a partir de temas banais. O público de filmes de terror em geral considera os finais felizes todos, de um modo geral. Espera que o desfecho seja realmente trágico e que mantenha em suspense a experiência visceral da incerteza, mesmo após a epifania final. O desfecho feliz de Mama, é um filme de terror, exclui toda a possibilidade de engajamento do espectador. A gente termina de assistir o filme e acha que o filme é muito ruim, porque o desfecho é feliz, ridiculamente feliz. Ao desfecho moral improvável, o espectador prefere o desfecho mal provável. Por fim, esse sentimento meio que enganado. Por fim, há no filme de terror a intenção deliberada de provocar uma emoção específica, o medo. Esse é o último ponto que eu quero abordar. Mas não o medo racional do que podemos viver, como no gênero drama, e sim o medo irracional do que não existe e sabemos não existir. Podemos reconhecer facilmente, por exemplo, no prelúdio de Rachmaninoff, eu ia mostrar também, mas vamos deixar, a mesma intenção que encontramos no roteiro de um filme de terror. Quer-se provocar na audiência uma certa apreensão, uma certa insegurança, um certo temor, não se sabe de quê. Além da presença inquietante do monstruoso, do grotesco e do bizarro, que por si só já afastariam a audiência, a pouca qualidade técnica das produções do gênero representa um desafio para os teóricos. De modo geral, a encenação dramática do filme de terror é pobre, os enredos são exaustivamente repetitivos, frequentemente são incapazes de provocar o efeito pretendido, que é o medo, e no mais das vezes não concluem satisfatoriamente. Concluir bem um filme de terror é um grande desafio para o roteirista, porque as situações criadas são tão extraordinárias que concluí-las, fechá-las é sempre um grande problema. Exceções honrosas são já citados os outros, A Chave Mestra e O Sexto Sentido, além A Casa dos Pássaros Mortos, que também termina muito bem. Esses três primeiros, os outros, A Chave Mestra e O Sexto Sentido, contém uma epifania que é da personagem principal. Ela entende quem ela é, e ao entender quem ela é, a personagem, ela entende o que está acontecendo com ela. Mas é o terror e é o sobrenatural. E A Casa dos Pássaros, no filme, A Casa dos Pássaros Mortos, Dead Birds, a epifania do espectador. Ah, então é isso.
após o evento, eu fiz uma observação também sobre o que aconteceu com os filmes de terror depois de Bruxa de Blair e do Dogma 95. Dogma 95 é um projeto, o nome já diz, né, de 95, dinamarquês, é um manifesto, são 10 proibições. Não sei se eu poderia dizer que são todas proibições, mas são 10, vamos dizer, 10 preceitos do que deveria de fato ser o filme. Baixo orçamento, sons e iluminação ambiente, câmera no ombro, restrições ao uso da tecnologia, veto aos deslocamentos espaciais e temporais, proibição do uso de cenários artificiais, utilização de atores ad hoc, quer dizer, não são de verdade atores, e etc. Eu só estou citando alguns. Esses preceitos foram utilizados em Bruxa de Blair, e embora eles quisessem um cinema mais puro, alguma coisa como o cristianismo primitivo, um cinema primitivo, um cinema sem tecnologia, sem grandes recursos, um cinema mais puro, na verdade isso existe, mas o filme, quem produz filme de terror percebeu logo que dava para fazer filme muito barato, que é, por exemplo, Atividade Paranormal, REC e por aí vai, que é muito ruim. Mas enfim. Daí, já concluindo, só mais um pouquinho. Cabe então perguntar, essa é uma primeira pergunta. Por que, se os filmes de terror não primam pela qualidade, pode ter um ou outro, mas de modo geral não são filmes A e talvez nem B, por que os filmes de terror continuam atraindo? Em última instância, eu respondo porque nos afetam, se são... Perdão, eu continuo perguntando. Em última instância, por que nos afetam se são ficções e geralmente ficções de qualidade estética questionável? A pergunta pode parecer ociosa, no princípio, já que a arte sempre teve o poder de nos afetar emocionalmente. Nós nos entristecemos com os destinos trágicos de personagens de ficção, nos enraivecemos com suas vilanias e rimos de suas peripécias. Provavelmente, desde a publicação de Frankenstein, de Mary Shelley, que é considerada a primeira obra de terror da história, também compartilhamos de seus medos. A rigor, tememos não somente o que representa o perigo real, mas também o que nossa imaginação se nos apresenta como assustador. Por exemplo, um ladrão que não está lá, um fantasma que não existe, um terremoto que não vai acontecer, um avião que não vai cair, um prédio que não vai desabar, um demônio que não nos atormenta, um tubarão que não habita águas rasas, etc, etc. Em todas as situações apresentadas, o medo é real, mas aquilo que se teme não é. Eu cito Descartes, eu não sei se a gente... mas eu vou ler rapidamente, é só uma citaçãozinha da Paixão da Alma. O horror, estou citando Descartes, o horror é instituído pela natureza para representar à alma uma morte súbita e inopinada, de sorte que, embora seja às vezes apenas o contato de um vermezinho, ou o rumor de uma folha tremulante, ou a sombra que provoque o horror, quer dizer, nada realmente muito concreto e muito ameaçador, sente-se tanta emoção como se um perigo de morte muito evidente se oferecesse aos sentidos. Eu continuo. Ainda assim, poderia haver um ladrão que nesse momento invadisse a minha casa, um terremoto que abalasse meus próximos minutos, um avião que cai e assim por diante. O medo do que não está acontecendo, mas poderia acontecer, é diferente do medo que a ficção literária ou fílmica nos impõe. Eu vou chamar esse medo da ficção horror artístico. O horror artístico é bastante diferente do que chamaríamos, seguindo Noel Carroll, de horror natural. Horror natural, o medo, se eu estiver num avião, o medo que esse avião caia. Mesmo que não seja, que esse medo não se justifique, é algo que poderia acontecer, enquanto o medo daquilo que acontece na ficção é o horror artístico, porque não se trata do que pode acontecer. A ficção de terror nos oferece uma experiência de medo cujo gatilho é o pensamento de que há um ser monstruoso, de natureza sobrenatural, oculto nas sombras, esperando o momento certo de atacar. É relevante perguntar, por exemplo, por que sentimos medo diante da encenação dramática, e aqui eu dou alguns exemplos assim, do pior do filme de terror. Por que
poderíamos eventualmente sentir medo diante da encenação dramática de um tapete triturador de incrédulos. Isso é Rose Red, do Stephen King, e não me lembro agora quem é o diretor, mas é o filme A Casa Adormecida. Gosmas Verdes é um filme da década de 60, horrível. Fantasmas de Mágoas Passadas, eu sei que são 300.000, eu cito só A Troca, de 64. Legumes Assassinos, O Ataque dos Tomates Assassinos, por exemplo. Vocês podem duvidar, mas os dois próximos são verdadeiros. Cérebro Genocida Voador e Extraterrestre. Ela tem isso, é só o cérebro mesmo. E aí o título original, eu estava pensando sobre isso, o título original é O Cérebro do Planeta Eros, alguma coisa assim, de 57. Mas não é o cérebro que veio do planeta, é o cérebro do planeta. Eu pensei, mas como veio o cérebro, o planeta ficou, assim, não entendi muito bem, mas está certo. E esse outro que eu vou citar parece brincadeira, mas não é. E esse filme não é um filme da década de 50, que a gente poderia dar uma desculpa, né? Dizer assim, não, tá bom, isso é uma coisa mais inocente. Não, é de 2005. Biscoito de Gengibre Homicida 1 e 2. Sério, eu trouxe, mas eu não vou poder mostrar para vocês. Vocês podem pesquisar, por favor, no Google, Biscoito de Gengibre Homicida, certo? Quem é que tem medo de um biscoito de gengibre? Agora imagina o biscoito de gengibre homicida. Dá para ter medo. Boneco Assassino, na versão masculina, que é o Chuck, na versão feminina, que é a Annabelle. Casas que pingam sangue, e assim por diante. Apocalipse Zumbi, etc. Eu estou terminando, tá? Só falta mais um pouquinho. Se o espectador do filme de terror sabe que não está em perigo, esse é exatamente o ponto. Primeiro, por que a gente assiste esse tipo de coisa? E segundo, porque ao assistir ainda sente medo, tá? Olha assim por sobre o ombro para ver se está tudo normal, está tudo certo. Enfim, se o espectador do filme de terror sabe que não está em perigo, por que sente medo? Ninguém está em perigo com essas circunstâncias que eu apresentei. O Kenny Walton responde, eu estou utilizando até mais o Kenny Walton do que eu quero, mas é exatamente esse ponto. O Kenny Walton, que é um filósofo da arte, não do cinema particularmente, aquele que em 78 publicou Fear and Fictions, responde, ninguém sente medo. O medo que o espectador acredita sentir ao acompanhar a ficção de terror é ficcional também, é o medo fingido. Só que eu finjo para mim mesmo e eu acho que eu estou com medo. Em outras palavras, trata-se do que ele chama de medo poético. A emoção, ainda que acompanhada de perturbações físicas, mesmo que tenha perturbação física, não envolve a crença de que se está em perigo. E daí ele diz o seguinte, se o medo fosse real, e o espectador no filme de terror estivesse realmente sentindo medo, a primeira coisa que ele faria seria sair correndo e chamar a polícia. Chamar a polícia, chamar o exército, chamar o padre, uma coisa assim, né? Mas pelo menos dá um jeito de resolver o problema, não vai continuar no cinema assistindo, e ele continua. O medo que o espectador sente, no entendimento do filósofo, é tão irreal quanto aquilo que o provoca. Não se trata de um medo físico do monstro, revelado na tela, mas de uma espécie de medo ficcional. Medo de que o monstro destrua não o espectador, não a mim, mas a personagem suscetível a ele. Então, eu tenho medo de que a personagem seja devorada pelo monstro. O fato de que o espectador é inteiramente impotente para proteger o protagonista apenas torna sua reação emocional ainda mais intensa. As razões pelas quais um espectador de filme de terror sente pavor com a encenação dramática podem ser diversas. Apreensão quanto ao destino do personagem, temor desconhecido, ou até a mesma crença de que monstros existem, quaisquer que sejam, e podem atormentá-lo. Em qualquer caso, para que o espectador sinta medo, a ação fílmica deve ser crível, o que supõe o ponto seguinte: o filme de terror deve ser capaz, para provocar medo, de promover o que chamaremos de fé poética, ou seja, a suspensão temporária e voluntária da descrença. O jogo do faz de conta, necessário à crença que permite a sensação de medo, está agora completo.
Conforme Walton, o mundo da arte cria verdades ficcionais. O que não é verdadeiro no mundo real, a ação fílmica é capaz de tornar real. Na verdade, não é real, mas eu finjo para mim mesmo, né, como se fosse. O meu medo é fingido, é essa a ideia. O espectador, por exemplo, ele grita cuidado, presta atenção, qualquer coisa assim, quando a personagem está em perigo. O enredo absolutamente inverossímil no mundo real é perfeitamente crível no mundo ficcional. Daí eu cito alguns casos, mas eu vou pular. A ficção, essas ficções, eu acho que é melhor eu estava voltando a Rose Red. Rose Red é a casa feminista, né? A casa viva e a casa feminista. Ela adora as mulheres e odeia, mata todos os homens e prende as mulheres, né? Só tem mulheres na casa. Então, uma ficção como esta não é diferente, por exemplo, da ficção em que o João vira um matador de gigantes depois de escalar um pé de feijão. Na verdade, qual é a grande diferença, né? Imagine o Joãozinho escalando o pé de feijão, escalando o pé de feijão e vira matador de gigante. Não dá. No Eu Quero, recusa, eu já passo para o outro e na sequência a minha proposta. No Eu Quero, recusa essa alternativa, recusa a solução do Walton. Nós não temos medo, é tudo fingimento. É tudo o fingimento da própria arte, claro. Né? Para ele, para o Carol, o medo que sentimos ao assistir um filme de terror é real e expressa o nosso fascínio pelo poder dos monstros e dos demônios. Não fascínio pelo demônio, mas fascínio pelo poder do demônio. O horror artístico é uma experiência estética tão viva que geralmente não se esgota completamente ao final do filme, mas persiste ainda por um breve espaço de tempo. É possível, por exemplo, que espectadores de O Chamado sintam receio de atender o telefone que toca logo após o término do filme, especialmente se aparecer desconhecido. Opa, tem alguma coisa que não está boa, não está legal. Esse é o paradoxo de que nos fala no Eu Quero, do subtítulo de A Filosofia dos Filmes de Terror. Se não gostamos de sentir medo, se fugimos do que poderia nos atormentar, se sabemos que não existem biscoitos de gengibre homicidas, por que sentiríamos medo dos mesmos biscoitos de gengibre homicidas quando criados pela ficção? Pode ser qualquer coisa, né? Vampiro, Drácula, qualquer coisa. Exatamente porque é ficção, responde no Eu Quero. A encenação dramática, especialmente no caso da representação de algo que nos fascina e que já tememos, acreditando existir ou não, é suficiente para provocar todas as reações físicas e emocionais de puro medo, assim como o seu gestual correspondente. É o caso, por exemplo, de filmes com exorcismos. A sensação de pavor provocada pela ideia de que um ser possa nos privar de nós mesmos, como demônio, é cúmplice da encenação dramática. Isso significa que o espectador do filme de terror, ao se dirigir ao cinema, já alimenta previamente a expectativa de sentir medo, já se predispõe a senti-lo. O fracasso do filme é sua incapacidade de responder a essa demanda. Não se trata de acreditar na existência de monstros, mas em ter fascínio por eles e por seu poder sobre nós, pelo menos enquanto dure o filme. A título de conclusão, agora eu já apresento a minha perspectiva. A título de conclusão, as considerações e a perspectiva de quem assiste filme de terror desde a infância, né? Já tem um longo repertório, uma folha corrida de filmes de terror. A título de conclusão, as considerações de Weston e Carol a respeito da possibilidade de sentirmos medo ao assistir um filme de terror, acredito que a chave para a solução do problema encontra-se em O Demônio da Perversidade, de Alan Poe. Eu vou fazer uma citação pouquinho. Pouco a pouco, a nossa náusea, a nossa vertigem, o nosso horror confundem-se numa nuvem de sensações indefiníveis. Gradativamente, de maneira mais imperceptível, essa nuvem toma forma. Mas fora dessa nossa nuvem, à borda do precipício, uma forma se torna palpável, bem mais terrível que qualquer gênio ou qualquer demônio de fábulas. Contudo, não é senão um pensamento, embora terrível, e um pensamento que nos gela até a medula dos ossos com a feroz volúpia de seu horror. Eu destaco o que eu vou dizer em seguida, que eu acho que é a chave. Isso que eu acabei de dizer e o que eu vou dizer em seguida. É simplesmente a ideia do que seriam nossas sensações durante o mergulho precipitado de uma queda de tal altura. Eu chego ao precipício e eu poderia
que jogar, mas o que causa o pavor, se há pavor, é a ideia do que aconteceria se eu jogasse. É isso que o Alan Poe diz. Eu já estou terminando o último parágrafo. O prazer do filme está não no medo, essa é a minha opinião, não no medo, pode ser também, mas de um modo geral. O prazer do filme está não no medo que se sente ou se possa senti-lo, mas na possibilidade de sentir medo, na atração pela promessa do filme de nos perturbar. O medo que o espectador sente ou possa vir a sentir, ou eventualmente queira sentir, não é medo do que se apresenta diante dos seus olhos e que sabe não ser real. Também não é um medo ficcional. Eu estou discordando dos outros dois. É apenas um medo que se sente pela expectativa de sentir medo. Isto é, como espectador do filme de terror, não sinto medo do que é obviamente ficcional, mas também não sinto medo pelo destino, medo do destino do personagem ser devorado pelo monstro, ou porque aquilo que previamente já temo possa ser representado pela arte. Demônio, por exemplo. O medo que sinto é real e é forjado pela expectativa de que na cena seguinte algo pode acontecer que seja capaz de provocar em mim a sensação desagradável de pavor. Então eu já sinto esse medo ou pavor na antecipação de que no momento seguinte eu vou sentir pavor. Eu não estou falando de susto, estou falando de medo mesmo. É a promessa do filme de nos perturbar que é perturbadora. O espectador do filme de terror sente medo, sim. Não do filme, não dos monstros, mas do pensamento de que possa vir a sentir medo. O filme, quando é capaz de manter essa expectativa, é bem sucedido. E o público é recompensado no seu horror natural, motivado e alimentado pelo horror artístico. É isso, obrigada.